Pessoal, estamos reunidos hoje para mais uma live, como toda quarta-feira. Quarta-feira é dia de live na Editora NPE e hoje nós teremos 3 convidados para a nossa live. Nós vamos conversar com 3 pessoas sobre o nosso título, a importância de contar a sua história. Nós vamos trazer uma das nossas organizadoras e embaixadoras do próximo livro coletivo, que vai ajudar muitas pessoas a contar a história e vai contar um pouquinho da história dela também. Vamos trazer outra pessoa que já é nossa embaixadora, já é até conhecida de vocês também, que já contou várias vezes a sua história. E vamos trazer também o nosso mentor de livros, que já contou a história dele várias e várias vezes, mas que a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história e vai entender um pouquinho dele. Por que é tão importante para ele trazer essa situação de contar a sua história, de você poder ter essa vontade, assim, porque esse é o lema da nossa editora. Toda história merece ser contada, inclusive a sua. Então a gente vai trazer com isso com muito carinho, com muita atenção. Deixa eu aumentar até um pouquinho meu volume. Muito carinho, muita atenção para vocês entenderem a importância que é você contar a sua história, você impactar a vida de outras pessoas. Tô olhando aqui, temos algumas perguntas que foram colocadas na caixinha que nós deixamos. Nós vamos responder essas perguntas também com a ajuda dos nossos convidados e vamos trazer informações bastante importantes para você que tem uma história que pode impactar vidas e que pode melhorar muito a vida de outras pessoas. Vamos aproveitar, vamos mandar aviãozinho, encaminhar para as pessoas poderem assistir essa nossa live. Vamos chamar as pessoas para que elas possam assistir e acompanhar a gente também. Se você estiver ali, já pode mandar aviãozinho também para chamar o pessoal. Vamos lá. Uma das nossas convidadas já chegou, vou chamar ela para entrar. Deixa eu convidar aqui a Thaís já para entrar para conversar com a gente também. Ui! Acertei o que não precisava. Vamos convidar o Jefferson também, que está entrando já. Vamos entrar com o Jefferson chegando. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Tudo bom? Para quem já acompanha a gente há mais tempo, sabe que o Jefferson é um dos o nosso mentor de livros. E ele, mais que ninguém, sabe a importância de contar a sua história para as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo trazer de novo a Thaís aqui. Com certeza, Vamos ver se a com gente certeza. consegue. Estava explicando um pouquinho para o pessoal já, Jefferson, a questão da gente trazer a importância de contar a sua história. Né? A importância que é você contar a sua história e como ela pode impactar vidas e mudar vidas, né? Com certeza. Thaís, te mandei o convite para você entrar com a gente na live também. Vou ver se eu consigo achar a Bruna aqui para trazer ela também. Tô mandando Deixa eu achar ela. aqui uns convites para a galera aqui que tá online. Vamos lá, deixa eu olhar aqui, enviar. Trazer as pessoas para a live para poder escutar um pouquinho sobre contar a sua história. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem algumas perguntas na caixinha que foram deixadas na caixinha de perguntas, nós vamos responder elas hoje. Né? Thaís, eu te mandei o convite, só precisa aceitar, Thaís, para a gente poder conversar um pouquinho. Lembrando, pessoal, que essa live, sejam ligeiros para mandar para o pessoal, porque essa live ela tem prazo para acabar. A gente tem como premissa essas lives elas serem curtinhas, para que a gente possa aproveitar bastante. Ó, tá aparecendo para mim, não tá aparecendo? Parece que não apareceu. Nossa. Vamos lá, ó, cancelei o convite, vou te convidar de novo. Thaís, hoje a gente vai tratar de uns... Para tu sair e entrar de novo na live para poder te convidar de novo, por favor. Já mandei mensagem aqui para... Lembrando que a live de hoje ela tem um assunto muito importante, né? Você que é tem o desejo de escrever um livro, não sabe como começar. Eu não sei se eu tenho capacidade de escrever um livro.
A gente hoje vai falar um pouco sobre livros coletivos ou livros em coautoria. O que é esse livros em coautoria? Você escreve um capítulo de um livro com mais um grupo de escritores. E qual que é o grande propósito aqui desse grupo, né? É fazer o quê? É fazer com que você escreva um capítulo e se torne escritor da sua própria história através de um capítulo e entenda de uma vez por todas que você sim pode escrever um capítulo, um livro da sua história. Esse livros coletivos ele vem de um movimento da editora NPE, um movimento ativando escritores. Um movimento ativando escritores que já tem 11 livros publicados, está indo para o 12º livro agora com o Legado das Empreendedoras de Sucesso 2, está encerrando amanhã a primeira fase do projeto, onde as escritoras já escreveram, estão entregando seus capítulos, e aí no final de novembro a gente vai estar fazendo pré-lançamento aqui no perfil da editora NPE. E a gente tem aí, seguindo esse movimento, 153 pessoas, mais essas pessoas do livro Les 2, Legado das Empreendedoras de Sucesso 2, que já foram ativadas e se tornaram escritores das suas próprias histórias. E então é muito importante. Por isso que a gente traz hoje a importância desse tema para que você possa entender de uma vez por toda por que você deve se tornar um escritor da sua própria história. Se você me permitir, enquanto a Thaís não vem, enquanto você vai resolvendo as questões de suporte, que eu vou falar um pouquinho dos 4 pilares que regem o movimento ativando escritores, que traz aí a nossa proposta de livros coletivos. Quando você escreve um livro, um coletivo, seja um livro solo ou não, a gente tem 4 pilares que a gente trabalha aqui. O primeiro, das 153 pessoas que já escreveram seus capítulos, muitas delas passaram por um processo de autocura. Muitas pessoas vieram para a gente e falaram assim, eu vou falar sobre um processo de depressão, eu tinha um vício e me curei desse vício, eu tinha um problema, passei por um desafio e eu acredito que esse desafio que eu passei, que eu superei, ele vai transformar vidas. E no momento que elas escrevem os seus capítulos, os seus livros, elas olham assim, elas começam a cair na realidade, cair em si de que realmente elas precisavam escrever para quê? Para que elas pudessem ressignificar tudo que elas passaram. O segundo pilar que a gente diz é que quando você escreve, você não tem ideia de quantas pessoas buscam pessoas que passaram por um problema como você, que passaram por um desafio, por uma superação, por uma história de vida, aonde elas buscam a solução da sua história. Então você transforma vidas. O terceiro pilar que a gente tem é o pilar de você deixar legado para as futuras gerações. Imagine você quando daqui a 80 anos, 90 anos, quando você não estiver mais aqui, você contando a sua história. Não é alguém, seu neto, seu bisneto, contando para você assim, o meu avô, quando lá em 2023, ele escrevia livros. Não, você vai estar contando a sua história. É você através da escrita. E como você escreve, você está deixando seu legado para a posteridade. E com base nessa questão de deixar um legado para a posteridade, a gente faz um resgate muito importante. É muito bom estar aqui com marketing digital, é muito bom estar conectado com pessoas no mundo afora, mas quando você faz o resgate da leitura no papel físico, na escrita de um livro como esse aqui, você desperta a sua criatividade, a sua imaginação e você não tem ideia de quantos problemas você resolve buscando, resgatando a leitura do livro físico. Porque você usa a sua imaginação para entender o momento da história e você usa a sua criatividade para buscar soluções no dia a dia. Acho que é isso, Gi. Acho que a gente pode continuar aqui com o trabalho. Não sei se a Thaís já entrou. Bruna, já mandei o convite também. Eu tô Vocês estão me ouvindo? ouvindo a Thaís, mas eu não tô conseguindo enxergar a Thaís. Nem eu tô conseguindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu ouço a Thaís também. Thaís, vamos falando aí. Você consegue nos visualizar na live? Eu tô vendo o Jefferson e não tô vendo a Gi. Uhum. Eu tô achando que o Instagram, nos últimos tempos aí, tá... A Gi tá sacaneando. A Gi tá preta. Isso. E o Jefferson eu vejo.
Semana passada. Com relação a isso, pode ficar tranquila, Thaís, porque isso está acontecendo com frequência. Geralmente o Jefferson também está falando com a tela preta. Mas eu consigo ver o Jefferson e só consigo te ouvir. Não consigo te enxergar, Thaís. A tela não dividiu. Quem está assistindo a live, tá vendo nós três, tá? Eu abri aqui na tela do computador e tô vendo que tá todo mundo vendo a gente, tá bom? Então tá ótimo. Tá bom. Eu tô me sentindo... Thaís, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Eu tô me sentindo no Pablo Marçal, que eu não consegui chegar em casa. Hoje é véspera de feriado, o trânsito tá pavoroso aqui na minha cidade. Então eu não consegui chegar em casa. Eu vou ficar no carro mesmo. Thaís. Agora eu me senti o Pablo Marçal, fazendo live no carro. Fica tranquila. Thaís, se apresenta para todo mundo, se apresenta para que as pessoas possam conhecer quem é Thaís Pinheiro. Então, sou uma mulher de 39 anos, né? Sou psicanalista, terapeuta, especialista em TDAH. Sou TDAH, fui diagnosticada há mais ou menos 1 ano, né? E me interessei muito em contar a minha história. Eu amo pessoas, eu amo ajudar mulheres. Tem um grupo de mulheres que chama Mulheres que Governam, @Mulheres que Governam 1. A gente faz lives diárias, cada dia uma mulher faz live, a gente desbloqueia as mulheres com relação à autoimagem para poder fazer lives, na leitura da palavra. Então, eu desenvolvo esse trabalho. E aí eu me conectei com a Bruna, né? A Bruna que já escreve, está indo para o 4º livro com vocês. E ela me inspirou, né? E me incentivou a contar a minha história também. E é muito importante a gente valorizar a nossa história. Às vezes a gente fica achando que a história dos outros que é legal, né? As pessoas também pensam a mesma coisa da nossa história. A mesma coisa quando a gente olha para a história de alguém e acha ela interessante, ou se conecta, ou sente empatia com a história, a gente imagina que não, por bloqueios, né? Por bloqueios de autoimagem, necessidade de aprovação, de autoestima. Mas a nossa história também vai impactar as pessoas. E cada um vai se conectar com um tipo de pessoa diferente, com um DNA diferente, com uma personalidade diferente. E essa é a Thaís. Muito bom, Thaís. O Jefferson já contou ali um pouquinho de como ele está fazendo, quais são os pilares da editora com relação ao movimento do Ativando Escritores, para o pessoal poder contar a sua história e tudo mais. E eu queria que tu contasse para o pessoal, por que tu acha que é importante a gente contar a nossa história? Para ti, qual é a importância de contar a sua história? Então, quando a gente está entrando num projeto juntos, né, com a editora, eu, a Bruna e a editora, a gente teve a iniciativa de escrever justamente pelo motivo de a nossa história de superação, a gente conseguir levar para outras pessoas informação. Por exemplo, no caso do TDAH, muitas pessoas não sabem o que significa, não fazem ideia que é uma coisa física, né? É a ausência de dopamina, e a ausência de dopamina traz vários sintomas para a pessoa, como desatenção, como hiperatividade mental. Então, não é uma vontade, a pessoa não é preguiçosa. E quando a gente leva informação, as pessoas que vão ler, não só as pessoas que estão descobrindo que tem, ou que já têm e querem aprender a lidar da melhor forma possível para ter qualidade de vida, mas como as que convivem também. É importante para todo mundo. E quando a gente conta a nossa história, a gente incentiva outras pessoas também a contarem suas próprias histórias. E além disso, a gente leva informação. Quando a gente conta a nossa própria... Quando eu conto a minha própria história, a minha intenção de contar a minha própria história é levar mais informação para as pessoas. É as pessoas saberem o que se passa na minha cabeça, no meu coração, o que eu vivi. Então, eu acho isso muito legal na questão de levar informação para as pessoas. A gente informar melhor ou levar emoção para a pessoa quando ela está lendo, né? Quando a pessoa está lendo uma história, ela se identifica, ela fala, poxa, tem uma pessoa real aqui que está escrevendo do outro lado. Não que ficção não seja legal, também é legal ficção. Mas quando a gente lê uma história real ou vê um filme baseado em fatos reais, a gente sente muito mais a emoção. É por isso que a gente está movimentando com vocês, né, Thaís? Com você e com a Bruna,
um livro com histórias de pessoas com TDAH, né? De pessoas que têm TDAH e que passam por essas dificuldades, que conseguem superar suas dificuldades, justamente para o que tu falou, para trazer essa informação e trazer essa identificação de pessoas que às vezes podem se identificar e podem até buscar um diagnóstico adequado para sua condição, né? Às vezes são vistas, como tu bem falou, são vistas como pessoas preguiçosas, como pessoas que não têm interesse pelas coisas, porque o TDAH, até onde eu já conversei muito com vocês às vezes fazem hiperfoco em algumas coisas e acabam esquecendo outras, e que é comum, que é normal para o cérebro acelerado do TDAH. Mas tem vários tipos de tratamento, tem vários tipos de ajuda que podem ser encontrados para isso. E aí, então, esse livro que a gente está começando a montar junto com vocês, junto com aquele grupo com pessoas com TDAH, vem justamente para isso, né? Para poder contar. É bem o foco do que a gente está conversando hoje, a importância de contar histórias para que as pessoas consigam se identificar e consigam, às vezes, ajudar outras pessoas, né? Ou se essa é para mim. Isso, às vezes serve de para mim, assim, essa é de inspiração. Para mim, essa é a maior, como é que eu posso dizer assim, o maior foco da gente poder contar a nossa história é a gente poder ajudar outras pessoas, né? Inclusive, essa é uma das perguntas, só um pouquinho, Thaís. Essa é uma das perguntas da nossa caixinha de perguntas, que é assim, e como é que eu vou saber se a minha história pode interessar outras pessoas, né? Eu gostaria que vocês dois falassem um pouquinho assim, só pudessem responder essa pergunta da nossa audiência, né? Aí, será que a minha história realmente interessa? Quer começar, Thaís, ou queres que eu comece? Pode ir, depois você responde, depois eu respondo. Tá. Eu acredito muito nesse potencial, né? As pessoas que chegam até nós, né? Como eu falei anteriormente, nós temos já 11 livros coletivos organizados. Eu acredito que as pessoas que chegam até nós, elas não entendem a capacidade que elas têm de transformar vidas, né? Então, você contando a sua história, como muito bem colocado pela Thaís agora há pouco, você inspira pessoas. Quando você escreve a sua história, você transforma vidas, você se transforma num escritor da sua própria história. E por que isso é importante? Porque você não faz ideia da quantidade de pessoas que oram e clamam todos os dias por soluções que você tem. Então, eu costumo dizer nas lives que eu sempre faço, que as pessoas que são tímidas, elas são egoístas. Egoístas em que sentido? Porque a timidez é apenas um bloqueio, uma crença que você tem. Ah, minha história não serve para ser contada, não sei o quê. Não, você não faz ideia de que a sua história pode transformar vidas. Então, se você usa de desculpa essa questão de, porque eu sou tímido, porque a minha história não serve para ser contada, tira esse bloqueio, essa crença de vez da sua vida. Por quê? Porque você tem que entender, muitas pessoas, a gente está num mundo onde 6 bilhões de pessoas estão vivendo, e com certeza a tua história ela pode conectar e transformar vidas. Tenha certeza que alguém você vai transformar com a sua história. E por que deixar escrito? Para que ele fique, você deixa o legado para a posteridade, para que você possa contar essa história quando você não estiver mais aqui. Eu acho que seria essa, para mim, na minha opinião, a principal importância de você deixar escrita a sua história. Eu penso parecido. Eu penso na questão do legado também. Você está registrando uma parte da sua história, né? Tá ficando registrado, não vai ficar apagada. Um dia alguém vai pegar no seu livro, nem que seja na prateleira de alguém, e vai falar, olha, tem um livro aqui, interessante. Ou então, sei lá, o seu neto vai falar assim, olha o livro da minha avó escreveu uma história aqui. Isso é uma coisa maravilhosa. E que, por talvez esse medo da pergunta, né, vai deixar a gente de viver alguma coisa extraordinária, ter uma experiência extraordinária. Eu tinha medo, eu achava assim, eu pensava a mesma coisa, eu pensava, a minha história, acho que ninguém vai querer saber a minha história, não. Hoje eu penso diferente. Eu penso, sim, a minha história, ela é uma história, como todo mundo tem a sua história. E vai ter alguém que vai
ter empatia ou se interessar ou achar alguma parte da minha história interessante. Quando eu pensei em escrever o livro, a primeira coisa que eu imagino na minha cabeça é alguém lendo, alguém com uma dificuldade, né, no caso desse livro, alguém com uma dificuldade que eu passei quando eu descobri, né, que eu tinha, eu não sabia o que fazer, onde procurar ajuda. A maioria dos profissionais é uma grande verdade, porque eu estou em vários grupos, eu conheço vários profissionais da área também. Uma grande dificuldade dos psiquiatras e profissionais da saúde mental é tratar da forma adequada. O TDAH não é, ele é ansioso por causa do TDAH, ele não é ansioso ou depressivo porque ele tem depressão e ansiedade. E às vezes a gente não é compreendido nem pelos psiquiatras, nem pelos médicos. Então, às vezes, quando a gente conversa com uma outra pessoa, ou tem uma leitura objetiva, uma leitura que traz informação, ou que conecta na emoção, vamos supor, eu estou lá contando a minha história, a pessoa fala, poxa, eu senti. Ela pode não se identificar com tudo, mas em algum momento da leitura, ou em 90% da leitura, ela vai lá e fala, poxa, eu estou passando por isso. Pode ser que cada um encontre a sua solução, mas a gente pode usar um pouco da dicada que deu certo para um, essa parte deu certo para mim, aquela ali deu certo para mim, poxa, essa técnica que a Thaís usou aqui, acho que vai dar certo para mim. Vou tentar essa, pode até não dar certo, mas ela vai lá tentar e vai pelo menos ter um norte, vai saber o ponto de partida, por onde ela vai começar, né, a procurar ajuda. Isso eu achei muito legal. Quando eu fecho os olhos assim, e imagino alguém lendo o meu capítulo, eu penso na pessoa sendo acolhida, ela se sentindo acolhida, amada, né, se sentindo, tendo um acolhimento mesmo, né? Um acolhimento que talvez ela não encontre em outro lugar, se conectando com a gente, com a nossa história e se sentindo um pouco mais igual, não se sentindo tão diferente, que a gente se sente muito diferente. E quando a gente é acolhido, a gente se sente pertencente, né? A gente sente que a gente pertence a algum lugar ou a algum grupo de pessoas. E isso é muito legal. Sabe que essa é uma coisa bem interessante, né, Thaís? Porque, assim, depois de muita pressão por livre espontânea, eu sempre falo brincando que por livre espontânea pressão eu já escrevi um capítulo em um dos nossos livros coletivos. E o título do meu capítulo é Você Quer Que Eu Seja Simpática ou Sincera? Porque, às vezes, numa situação, assim, às vezes meio... Quando eu quero ser muito sincera, às vezes eu pareço ser meio grosseira com as pessoas, sabe? E eu escrevi justamente sobre isso. Sobre o fato de dar opinião, quando as pessoas pedem opinião, e o fato de dar a opinião sincera e às vezes parecer grossa, porque não fica tentando florear e enfeitar a verdade e tudo mais. E é uma coisa que é muito engraçada, assim, porque eu vi o pessoal, as pessoas que adquiriram os livros com os outros escritores, marcando o meu capítulo e dizendo assim, ó, nossa, como eu me identifiquei com isso, porque às vezes a gente quer falar as coisas, a gente parece ser grosso, mas é que na verdade a gente só tá sendo sincero, sabe? Então, eu acho que esse livro de vocês, do TDAH, que vai sair, vai trazer tanto esclarecimento, vai fazer as pessoas se identificarem tanto, que vai ser um livro, assim, que vai ser um dos mais bacanas que a gente vai escrever. Porque vai trazer a experiência de pessoas reais, com experiências reais, vidas reais, da mesma forma que é o livro das empreendedoras, quando a gente pega e vê o pessoal lendo, e eles dizendo assim, nossa, elas passaram por essas dificuldades e tiveram sucesso, então eu também posso ter. As pessoas vão ver vocês se identificando, a forma como vocês receberam os diagnósticos, e vão se identificar e vão dizer assim, puxa vida, eu também preciso procurar ajuda. Então é uma coisa que é muito importante. É isso que eu acho importante nas pessoas contarem as suas histórias. É servir de exemplo de superação, é servir de exemplo de eu passei dificuldades, mas mesmo assim, se ela conseguiu superar sendo mãe, né? O exemplo da Bruna, que deve ter tido algum contratempo que não conseguiu estar aqui com a gente hoje, que está com a gente hoje. Ela é mãe, cria o filho dela sozinha com a ajuda dos pais, né? Com alguma ajuda dos pais dela, mas na maior parte do tempo sozinha. Era tratada de forma errada, também tem TDAH, foi diagnosticada também há pouco tempo. Sendo mãe, empreendedora, e ainda assim ela já está indo para o 4º livro dela. Então, assim, se ela consegue com toda essa dificuldade, todo mundo também consegue, né? Então é uma coisa que serve muito, é o famoso, o exemplo arrasta. A gente só precisa encontrar um bom exemplo para seguir.
E é contando a história que a gente apresenta os bons exemplos, né? E como que essa questão do exemplo serve, né? A Bruna serviu de exemplo para mim, e aí a gente já vai escrever um livro, e aí os escritores do nosso livro, daqui a pouco também vão querer escrever mais, e vão servir de exemplo para outras pessoas, e a gente vai contaminando todo mundo. Essa é a boa contaminação, né, Jefferson? É verdade. Eu sempre digo, né? Eu me coloquei à prova escrevendo esse livro aqui, ó. Do CLT ao MKT. Esse livro aqui, ele é o começo de tudo que a gente está vivendo hoje. É o começo de a gente estar aí transformando 153 vidas, já daqui a pouquinho chegando a 200. E o meu propósito de vida é chegar a 10 mil pessoas a se tornarem escritoras de suas vidas. Mas isso por quê? Porque um dia eu me desafiei a escrever esse livro aqui. E eu sempre digo assim, para finalizar essa questão da importância, por que Fala só quanto dias. Tempo? 21 dias, essa parte 21 dias. Então, o que acontece nessa questão aqui do livro, tá? Eu me desafiei e por que é importante a gente fazer isso aqui? Porque é o que a gente acabou de falar aqui agora. A gente a gente serve de exemplo, sabe? Hoje, 153 pessoas escreveram um capítulo da sua história no movimento Ativando Escritores, vai chegar a 10 mil já. Nós temos aí todas as semanas escritores publicando livro com a gente já passou de 50 escritores publicados na nossa editora, por quê? Por conta de um movimento, de ter aceitado um desafio de escrever esse livro em 21 dias. Então, se você tem dúvidas de o que escrever, se você acha que a tua história não é importante, se você acha que a tua história não transforma vidas, eu digo para vocês, que eu sou prova viva de que esse livro aqui, ele hoje alcança lugares, alcança vidas, alcança pessoas que a gente jamais imaginou. Por quê? Por conta de um movimento, por ter se desafiado a escrever esse livro. Para quê? Para servir de exemplo e para que a gente contamine, né, e traga outras pessoas para esse movimento. Pessoal, a gente já está se dirigindo já ao finalzinho, quase o finalzinho da nossa live. Eu queria aproveitar para que vocês deixem as mensagens finais de vocês, de novo reforçando por que as pessoas deveriam contar suas histórias, né? Então, quero começar com a Thaís. Thaís, traga sua mensagem final para a gente de por que reforçando o convite para que as pessoas contem as suas histórias. Um dos motivos também que tem me alegrado muito é ver a cara de admiração da minha filha quando eu contei para ela que eu ia escrever um livro. Ela olhou para mim com uma admiração, falando assim: nossa, mãe, você já escreveu um livro? E isso mexeu muito comigo, sabe? Com essa questão do legado, essa questão dos filhos, até os pais também se orgulharem da gente, porque um livro parecia antigamente que era só uma coisa de quem é da Academia de Letras. Só a Clarice Lispector só pode escrever quem é um best-seller, né? O Augusto Cury, a gente tem os grandes escritores, mas não. E a escritora veio para desmistificar isso mesmo, para a gente saber que a gente também pode. E assim, a sensação de poder e de vitória, sabe, que antes de começar a escrever eu já sinto, e a importância da gente pôr para fora, a palavra fala, né, dos talentos, a parábola dos talentos, para a gente não enterrar o nosso talento. Deus deu para nós uma história, Deus deu para nós um talento, a nossa história não deixa de ser um talento, né? E a gente batalhar para se superar todos os dias e contar a nossa história. Não enterrar a sua história, não desvalorizar o que você viveu, não desvalorizar o que eu vi. Por isso eu acho importante, por isso eu vejo a importância da gente pôr para fora, a gente se expor mesmo, sabe? Mostrar sem vaidade a nossa história e que nós somos pessoas reais buscando ser melhores e ajudando outras pessoas a serem melhores. Da mesma forma que a gente vai contar a nossa história e ajudar uma pessoa,
informar uma pessoa, a gente faz a mesma coisa quando a gente lê uma outra história. E é para impactar mesmo a vida das pessoas e para poder realizar um sonho, realizar um desafio, igual o Jefferson falou do desafio, de se desafiar e conseguir realizar um desafio, isso não tem preço. O sentimento que isso gera dentro da gente não tem preço. A Thaís comentando sobre essa questão de histórias reais, né? Ela comentou já anteriormente aqui na live de quando você assiste um filme que é baseado numa história real, quando você lê um livro baseado em uma história real, você começa a entender que todo mundo tem a capacidade de se transformar e de transformar vidas, né? E quando você se torna escritor da sua própria história, é isso que a Thaís acabou de comentar aqui agora. A Thaís comentou de que só o fato da filha dela dizer assim, nossa mãe, você vai escrever um livro, já deixa ela motivada e ativada para escrever. Então imagine o seguinte, Thaís, o dia que o João Pedro chegou em casa, pegou o meu livrinho, acho que está ali com a Gisele, Os 3 Pilares para uma Vida Plena, Mais Plena e Próspera, que é um livretozinho de 10 por 15, um livro de bolso, e ele pediu para ler esse livro. E depois ele pegou, escondido, digamos assim, da gente, e levou para a professora dele na escola. E ele falou assim para a professora, professora, eu quero que tu leia isso aqui para que você entenda, para que você possa também aprender a empreender. Entendeu? A história que não é, a história é legal, é bacana, a gente até brincou com você, tá, João, mas você sabe que se a tua professora começar a empreender, ela vai deixar de dar aula para você. Fizemos uma brincadeira com ele, mas é a questão do exemplo, como exemplo a raça, sabe? Assim, a gente está hoje vivendo uma fase em que a Bruna teve agora no último final de semana lançando o livro do Félix, o filho dela. Ela lançou o livro dela, por quê? Porque quando ela escreveu o primeiro livro, o Conectando Propósitos, que eu já sumiu da minha mão aqui, tá aqui, esse livro aqui, ela deixou uma dedicatória aqui atrás pro livro dela, pro filho dela, porque quando ele tem a idade dela, ele possa ler e lembrar do momento que a mãe dele se tornou escritora da própria história. E isso já impactou tanto que ele escreveu o próprio livro, entendeu? E os nossos filhos agora já estão dizendo assim, eu também quero escrever livro, sabe? Eu também quero ter o meu livro publicado. Então, tu imagina, se pessoas próximas da gente, que convivem com a gente diariamente, já estão sendo contaminadas pela essa fonte do bem, digamos assim, por essa energia do bem, tu imagina pessoas que às vezes estão buscando uma autoafirmação, buscando uma resposta no teu propósito. Pessoas que estão ali orando e clamando todos os dias para Deus, assim, Deus, me dê a resposta. E então, você está fazendo isso daqui, faz o quê? Faz você mover pessoas, você transforma pessoas. Então, se você tem dúvidas em escrever, se você acha que a tua história não transforma vidas, eu só tenho uma coisa para te dizer. Você está completamente enganado. Como eu disse aqui, isso tudo começou com isso aqui. E eu não sabia, não tinha ideia de onde a gente ia chegar quando eu falei desse livro aqui. Quando eu me lancei e botei 21 dias de desafio para escrever esse livro. Por que 21 dias, gente? 21 dias porque em 21 dias você cria o hábito. E depois de 90 dias que você escreve, 90 dias que você se propõe a fazer qualquer coisa sem procrastinar, você cria um estilo de vida. Então você começa com pequenos desafios. Você começa com um desafio de 21 dias. Depois você cria um estilo de vida. E depois que você criou um estilo de vida, minha gente, não tem dia, não tem hora, não tem domingo, não tem feriado. Você vai fazer porque você está ativado. Então, gente, a mensagem final que eu quero deixar para você que está assistindo essa live agora ao vivo com a gente, ou depois vai assistir essa live gravada, é o seguinte. Se você tem vontade de escrever sua história, não sabe como começar, conecta comigo, conecta com Bruna, conecta com Thaís, com a Gisele, aqui com a editora NPE. Para quê? Para que a gente possa fazer com que tua história seja contada. Nós temos o slogan que toda história merece ser contada, inclusive a sua, para desmistificar justamente o que a Thaís acabou de falar agora há pouco. De que escrever não é só para quem tem doutorado, não é só para quem é escritor da Academia Brasileira de Letras, não é para quem tem estudo. A tua história, ela pode impactar e deixar legado para a posteridade. Então, vem com a gente,
não perca essa oportunidade. Aproveita aí a Bruna, aproveita a Thaís que estão organizando esse livro, que são as nossas embaixadoras, conecta com elas e vem aí para o nosso próximo livro coletivo. E procura a gente, vamos Então agora eu vou finalizando também aqui com um convite para você que quer contar a sua história, reforçando o que a Thaís já falou, reforçando o que o Jefferson já falou, com um convite para que você nos procure, nós vamos ajudar você a contar a sua história. E já aproveitar e deixar estender o convite para que você nos acompanhe na semana que vem, na quarta-feira, às 7 horas. E na semana que vem, já que esse assunto foi tão levantado, a gente vai trazer o tema assim, ó. E aí, quem pode escrever um livro, né? E a gente vai quebrar todas essas místicas de que tem que ter doutorado, mestrado e tudo mais, trazendo um pouquinho das histórias das pessoas que já passaram pelo nosso movimento. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história de cada um dos nossos escritores, para vocês entenderem que pode ser dona de casa, pode ser empreendedora, pode ser professora, pode ser o que for, né? Se você tiver uma história para contar, a história da sua vida vai ser exemplo e pode transformar com certeza a vida de outra pessoa. Pessoal, quero agradecer imensamente as pessoas que estiveram com a gente nessa live, as pessoas que estão assistindo essa live gravada. E, novamente, quer contar a sua história? Vem com a gente, conta com a gente, que nós vamos te ajudar para que essa história possa impactar vidas de muitas e muitas outras pessoas. Certo, pessoal? Thaís, muito obrigada pela tua companhia. Jefferson, muito obrigado pela tua companhia nessa noite. Pessoal que nos acompanhou, beijos a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gratidão. Tchau, tchau. Obrigada. Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau.